Shalom Adonai, graça e paz, você que está assistindo mais um vídeo do nosso canal Geração Eleita. Eu desejo a você um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? Dependendo do horário que você for ver, não importa. E eu quero, neste momento, agradecer a nossa patrocinadora Josi Souza, com CH, tá bom? Ela nos patrocinou, né, com suportes para o nosso canal e eu estou aqui agradecendo, tá? Josi Souza Atelier, ela faz design de unhas, tá? Que Deus te abençoe rica e poderosamente, tá? E eu quero falar hoje sobre a tentação de Jesus. Muitos conhecem esse texto de ponta a ponta. Quando Jesus acaba de ser batizado por João, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o conduz ao deserto, aonde lá ele fica jejuando 40 dias e 40 noites, e para ser tentado pelo diabo. Depois disso teve fome e aproximou-se a ele o tentador e disse: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Perguntando muitos amigos que estudam a Bíblia sobre esta indagação a qual o diabo faz: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Muitos dizem, tem a teoria, que o diabo estava colocando dúvida se Jesus era realmente filho de Deus. Bom, eu discordei dessa teoria pelo seguinte fato: ele não poderia colocar dúvidas em Jesus, porque Jesus sabia de quem muito bem ele era filho, né? Então vamos lá. Só que quando ele pergunta se tu és filho de Deus, não era uma questão de colocar dúvida, mas ele queria saber se aquele que estava ali, depois de 40 dias e 40 noites com fome, no sol escaldante do deserto, o frio terrível do deserto, que chega abaixo de zero, e a temperatura no sol, no calor, no seu ápice, chega acima de 50 graus. Então você imagina como estava Jesus. Aí temos que entender que quando Lúcifer estava no céu, ele via o Filho de Deus, que não era Jesus, mas sim o Verbo, a palavra de Deus, que a Bíblia vai dizer que nada poderia ser feito sem ser sido feito por ele. Então, Jesus estava com toda a sua glória, todo o seu resplendor. Não é à toa que Paulo vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem e sujeitando a morte. Então, quando o diabo ele vê a Jesus, ele vê um homem fragilizado, com fome, cansado. Então, ele chegou e falou assim: pô, é esse aqui o verbo que eu via frente a frente? Era esse que toda a glória, resplendor e todos os anjos cantavam a ele? É esse o Filho de Deus? Então a dúvida, se tu és, aí ele fala: transforme essa pedra em pão. Ele, tipo assim, vou fazer um teste simples para quem criou o universo. O que é transformar uma pedra em pão? Aí Jesus fala que a palavra está lá em Deuteronômio: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você ler o texto da tentação de Jesus, quando Jesus fala isso, toda a conversa, todo o parâmetro muda. Ele entende, Lúcifer entende que realmente quem estava ali não era um simples homem. Porque nós precisamos entender o seguinte: o diabo, ele não é onisciente, né? O que é onisciente? Saber de tudo que está acontecendo. Ele não é onisciente e não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, como se funciona o império das trevas?
É um exemplo. Já viu as formigas? Como elas se comunicam? Né? Uma chega perto da outra, encosta mais ou menos suas anteninhas e aí vai indo até chegar à sua colmeia. É mais ou menos isso. Um demônio vem, passa a mensagem para outro e assim vai até chegar no grão-mestre. Então você imagina que quando Jesus foi batizado por João Batista, o que acontece? O texto vai dizer que o céu se abre, se escuta a voz do Pai, este é meu filho amado, a quem me comprazo. E diz o texto que o Espírito Santo desceu como uma forma de pomba corpórea, né? E ali estava, então, a Trindade, a Triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você acha que só humanamente aqueles homens viram? Não. Então, todo o império das trevas viu aquilo. E Jesus ele é conduzido pelo Espírito, com letra maiúscula, tá? Que é o Espírito Santo, para o deserto. E aí acontece tudo. Depois desse evento a qual o diabo tenta fazer, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, a história ali vai começar a mudar. E diz o texto que o diabo ele leva a Jesus para em cima do templo e fala assim, ó, lança-te daqui porque está escrito que os teus anjos, vocês darão ordem aos seus anjos para que não tropece com teus pés em pedra. Aí Jesus fala assim, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não satisfeito, ele transporta Jesus. Pode ver que as dúvidas ali já acabam, né? Ou se foi uma dúvida, né? Aí acaba. Aí ele fala assim, transporta Jesus para um monte mais alto, onde que mostra toda a glória e todo o reino. Ele fala assim, ó, tudo isso te darei se prostraste e me adoraste. Jesus fala assim, ó, vai de Satanás, que está escrito que somente ao Senhor seu Deus prestarás e adorarás. Então, vamos lá. Quando o diabo ele mostra todo o reino, ele não está dizendo assim, ó, o mundo é meu. Ele está aqui, na tradução está querendo dizer, eu te darei todo o poder desse sistema, deste mundo, a qual eu domino. Não é o mundo, porque Salmo vai dizer que a terra e toda a plenitude pertence a Deus, certo? Mas só que ele está falando assim, se tu prostraste e me adoraste, eu te darei todo o poder desse sistema a qual eu governo. Então ele estava tentando a Jesus com a concupiscência da carne, a soberba da vida. Só que Jesus ele estava preparado para suportar as tentações. Então, quando o diabo aparece e pergunta se tu és, não é questão de colocando Jesus a dúvida. Vou colocar uma dúvida em Jesus se Jesus é filho de Deus mesmo. É a mesma coisa a pessoa chegar para mim e falar assim, o seu nome é Júnior mesmo? O seu nome é... Aí eu falo assim, esse camarada não está batendo bem na cabeça, porque é o meu nome. Só que quando ele pergunta se tu és filho de Deus, porque quando Lúcifer estava no céu, né, com o seu resplendor, e ele via a quem estava sentado ao trono, e vendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, quando ele vê o Filho de Deus daquele jeito, empoeirado, cansado, de repente com queimaduras, eu estou aqui conjecturando, com queimaduras de sol, né? Porque o deserto ele faz isso, ele chega e fala, olha, é esse que os meus adeptos, né? Os demônios que me servem dizendo que expulsou, né? É esse aí? Não, vou fazer uma pergunta a ele, se ele é filho de Deus, uma coisa simples que pode fazer. Só que quando Jesus responde usando a palavra, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele entende que quem deu esta palavra a Moisés era o mesmo que estava ali no deserto, mas em forma humana. Então,
o diabo ele não quis colocar uma dúvida na cabeça de Jesus. Mas quando Jesus começa a se revelar, lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, quando Jesus espera a mulher samaritana chegar e fala assim, dá-me de beber um pouco dessa água. Ela olha, o poço qual o nosso pai cavou é fundo e tu não tens com que tirar. Aí Jesus fala, ela não queria dar água para Jesus. Mas ele falou assim, se tu soubesse a quem te pede, tu me pediria e eu te daria. E tu nunca mais teria sede. Ela pensou, opa, ela não queria dar água para Jesus, mas ela falou assim, então me dá um pouco dessa água. Aí Jesus fala assim, chama lá teu marido. E eles começam a conversar. Ela, Senhor, eu não tenho marido. Ela, te bem, tivesse 5, que está contigo não é teu. Ela, veja que tu é profeta. Aí, o que acontece? Começando a falar sobre adoração, ela fala assim, mas quando o Cristo vier, ele nos ensinará. Aí Jesus se revela a ela, eu sou a quem fala contigo. Então nós entendemos que Satanás, ele falou assim, é esse o Cristo, é esse o Filho de Deus, é esse o esmagador da serpente, porque Satanás, ele age igual os homens, ele viu a aparência de Jesus, só que o texto vai dizer, quando Jesus lança uma palavra, dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. No mesmo momento, Satanás, entendeu? Então nós entendemos que não foi uma dúvida que Satanás queria colocar no coração de Jesus ou na mente. Mas, meus queridos, espero que você tenha gostado do vídeo, para que Deus possa ter falado ao seu coração. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal, nos ajude aí. E deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like, deixe seus comentários no rodapé. E que Deus te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai, graça e paz.